sabe, o principal alimento dessa noite que é a palavra. Acho que nosso coração já foi preparado através dos louvores, através das oportunidades. Mas agora vamos esquecer tudo que aconteceu. Vamos nos ligar ao céu, para que a palavra venha se edificar em nossas vidas essa noite. Queria chamar aqui nosso pastor Márcio, que será o canal de bênção aqui nessa noite. E também chamar o seu irmão, o pastor Marcelo, para que venha orar por ele aqui, neste momento, em nome de Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, amemos? Amém. Meu fiel. Aleluia. Sou meu irmão mais velho, pastor Márcio, meu coroa. É meu velho. Glória a Deus. Estou louvando a Deus, irmãos, orando a Deus aí para Deus abençoar ele. Ele está pedindo cabeça só de um lado só. O vento bate e faz assim. Aí volta de novo. Mas eu te amo, né, irmãos? Não tem estilo. Você não lembra o estilo assim, mais assim já, entendeu? Mais social, baixinho, exército de Cristo. Não, exército. É exército. Glória a Deus. Mas esse varão parte de Deus, amém? Ele vai Deus usar tremendamente nessa noite. Tudo que ele falar, irmão, de resenha, viu? Você tem um xará aqui, mas não pode apoiar, não, irmão. O obreiro máximo. Tudo que ele fala de resenha é deleta, irmão. Você não está agraindo. Deus, queremos te louvar pela vida do teu filho, Pai. O Senhor permitiu ele estar aqui nessa noite para ser um canal de Deus nas nossas vidas. Fale através da vida dele, Pai. Use ele de uma forma especial e grande. Deus, eu oro e agradeço já pelo milagre em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Exalte o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Eita glória. Maravilha. Pode se sentar um pouquinho. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos novamente aqui em Itapetinga, uma cidade que nós amamos, um povo que a gente ama, e sempre que a gente passa, aqui é uma parada certa, né? E está aqui o meu irmão mais velho. Eu sempre gosto de passar aqui, né? Cuidar do meu velho. E aí eu gosto de passar aqui e ver como é que está. Apesar que ele está sempre bem cuidado por a missionária Jaqueline, pela família, missionária Tina, sempre cuidando. Mas é bom a gente ver, né? Com os olhos, ver como é que está o coroa. Mas Deus seja louvado. Deus seja louvado por tudo, irmãos. Tudo Deus é bom. Nós estamos em viagem, paramos aqui para ver a família, estar com os irmãos também, e Deus seja louvado. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, que está no livro de Neemias. Por favor, pegue a sua Bíblia. Glória a Deus. Está conosco ali o nosso filho mais velho, o Diego, primogênito, está ali servindo ao Senhor sempre, desde o seu nascimento, já crescendo na casa do Senhor. Se converteu aos 7 anos, servindo a Jesus, foi batizado aos 12 e está vivendo a vida cristã como ensina a palavra de Deus. Neemias capítulo 6. Neemias, louvado seja Deus. Depois de Esdras, aí você vai encontrar Neemias, antes de Esther. Deus é bom. Capítulo 6. Eu quero ler a palavra com os irmãos e compartilhar. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler aí no versículo de número 1 do capítulo 6 de Neemias. Trago um abraço de toda a Igreja Batista de Filadélfia, a qual eu sou pastor da cidade de Una, também da minha esposa, que ficou ali na casa do pastor Marcelo, dos meus 2 filhos, o Davi Lucas e a Emanuele. Mas domingo estaremos aqui, se Deus permitir. Versículo de número 1 do capítulo 6 de Neemias, diz assim a palavra do eterno Deus: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto
as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Glória a Deus. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Verso 5: então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na sua mão uma carta aberta. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos gratos a Jesus, ao Senhor, por toda a sua bondade, por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia, porque até aqui, meu Pai, tem nos ajudado ao Senhor. Eu quero, meu Deus, te celebrar, te exaltar por tudo. Toma esse momento tão ímpar e especial, meu Deus, da ministração da sua palavra, que eu diminua, o Senhor cresça, Pai. Meu Deus, eu quero estar mais e mais na dependência do Teu Espírito, como foi dito aqui hoje. Eu quero ser o mensageiro do Senhor, com toda a unção, graça, bondade e misericórdia. Toma a sua igreja de uma forma especial, Senhor. Ministra, Senhor, profundamente esta palavra, no mais profundo, Senhor, do coração da sua igreja, e renova, aviva, fortalece, manifesta da sua glória cada vez mais, meu Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade, como já diz a sua palavra, que aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu oro nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, repreendendo todo mal, toda obra contrária, Senhor, todo espírito, Senhor, ó Pai, maligno nesta hora, caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor seja exaltado, meu Pai. Eu oro na sua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor fale conosco, fale com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre um texto que todos nós conhecemos. Aleluia, a história de Neemias. Neemias era copeiro diante do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que por volta do ano 445 ele servia. Ele tinha, irmão Márcio, ali uma posição muito importante. Ele servia ao rei, os seus alimentos, as suas bebidas, e ele precisava provar, porque se alguém tentasse algum mal contra o rei, ele precisava então ser o copeiro, aquele que comia, para que o rei não sofresse nenhum dano. E a Bíblia vai dizer que, estando ele ali na capital, uma das 3 capitais daquela época, em Suzã, a Bíblia diz que chegou até ele os relatórios de como estava Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido levada para o cativeiro, para o exílio, porque Deus havia falado por boca do profeta Jeremias que o povo passaria ali 70 anos. Mas a Bíblia diz que depois Deus visitaria o seu povo e traria um novo tempo. E a Bíblia diz que Neemias, então, recebendo a visita de alguns irmãos, ele soube do relatório e a situação era caótica. Capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Neemias ouve como está Judá e Jerusalém. Ele diz a história, diz o texto bíblico que a cidade estava toda derribada, os seus muros, as portas tinham sido queimadas, e havia muita miséria, havia muito vexame, muito opróbrio ali. Mas a Bíblia diz que Neemias, ouvindo isso, vendo isso, ele agora se comove profundamente. E a Bíblia diz que ele é tocado por Deus. E a Bíblia diz que então ele levanta um jejum e uma oração, para que ele pudesse agora, aleluia, ser um instrumento do Senhor para poder edificar de novo a obra de Deus, a casa de Deus, os muros da cidade. E então a gente pode perceber que no capítulo 6, o inimigo se levanta
E a Bíblia diz que ele já tinha edificado os muros, já não havia brecha, mas o inimigo ouviu falar que a obra de Deus estava andando. E toda vez que o inimigo souber, e toda vez que o inimigo pensar e souber que a obra de Deus está caminhando, logo ele vai se levantar para tentar atrapalhar de todo jeito. Mas a Bíblia diz que então Neemias, louvado seja Deus, recebe o convite, recebe as propostas do inimigo. Mas a Bíblia diz que Neemias, ele dá uma palavra, ele diz assim: eu estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não posso parar. Amém? Estou fazendo uma grande obra para Deus e eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso abrir mão de realizar a obra de Deus. Então Neemias, ele está bastante determinado a continuar a fazer aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. E é interessante que aí, baseado nesse texto, eu quero pregar para você sobre 5 razões que você tem para não parar de fazer a obra de Deus. 5 razões que nós temos, ou até mais, para a gente não parar de fazer a obra de Deus, de realizar a obra de Deus. Neemias, como um grande servo de Deus, um servo disposto para o Senhor, ele então encontra as razões para ele não desistir, para ele não parar de realizar a obra do Senhor. E eu entendo que quando Neemias, ele recebe o convite do inimigo para que ele viesse a parar, mas Neemias, ele tem um propósito no seu coração, uma convicção na sua mente, nos seus lábios tão forte, que ele diz: olha, eu estou fazendo uma obra para Deus. O primeiro motivo, querido, que você precisa entender, que você não pode parar, a primeira razão que você precisa ter, como Neemias teve, que você não pode parar, é porque você já está fazendo uma obra para Deus. Amém? Você precisa entender isso, que você está fazendo a obra do Senhor. E se você está fazendo a obra de Deus, você precisa ter convicção. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o inimigo venha contra você, mesmo que o inimigo ele lance as suas cartadas, as suas seduções, porque a Bíblia diz que o inimigo não veio só uma vez, ele veio a primeira, ele veio a segunda, ele veio a terceira, ele veio a quarta, a quinta vez para com Neemias. E Neemias disse, como ele disse na primeira, ele disse até a última: eu estou fazendo uma grande obra para Deus, de forma que eu não posso descer, eu não posso parar. Então eu aprendo, como diz em Lucas 9,62, que aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Deixar de fazer aquilo que Deus colocou para a gente fazer pode ser um prejuízo eterno. Pode ser um prejuízo eterno, porque quantas pessoas, queridos, aleluia, nós conhecemos que um dia esteve nesta posição de servo, pregando, louvando, adorando, trabalhando na obra de Deus, e agora, por ouvir a voz do inimigo, por ouvir as seduções, as cartadas, as bandeiras do inimigo, caíram, pararam, desistiram. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você perseverar, para você ter convicção, para você acreditar que a obra de Deus e aquele que faz a obra de Deus é recompensado por Deus. Aleluia! Então Neemias, ele disse: olha, eu estou fazendo uma obra, e a obra é do Pai, a obra é de Deus, por isso eu não vou parar. Tenha convicção no seu coração, você está fazendo a obra para Deus. A Bíblia diz que tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, não como para os homens, mas como para o Senhor, porque a sua recompensa vem de Deus. Amém? Nunca faça nada esperando do homem, porque você vai se frustrar, porque você vai se decepcionar. Mas se a sua motivação for adorar a Deus, se a sua motivação for glorificar Jesus, se o intuito do seu coração, aleluia, for exaltar o nome daquele que te chamou para a obra, Ele sim vai te recompensar, e você vai fazer com alegria. E aí, Neemias, ele tem esse conceito no seu coração bem definido.
Eu lembro do que Paulo falou aos Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele dizendo: olha, eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra há de completar até o final, até o dia de Cristo. Presta atenção, aquele que te chamou para a obra, aquele que está fazendo a obra em você, para que você faça a obra dele, é fiel para completá-la, é fiel para concluí-la na sua vida e através da sua vida. Então nessa noite eu venho dizer, aleluia, como disse Neemias, não pare, continue fazendo a obra de Deus. Continue realizando a obra do Senhor. Eu vejo que o sábio Salomão falou em Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 10, quando ele diz assim: olha, tudo quanto vier à sua mão, faça segundo as suas forças. Faça para Deus, se esforce, dê o seu melhor. Deus colocou na sua mão para você fazer, faça. O que Deus colocou para você fazer? Deus capacitou você para cantar, cante, se esmere, faça o melhor, aprenda, aleluia, ore a Deus, busque, dependa de Deus, como Neemias foi buscar a dependência de Deus no capítulo 1, em jejum e oração, para que ele realizasse esta obra, a qual Deus colocou nas suas mãos. Assim deve ser você e deve ser eu. Eu devo buscar uma vida sincera de oração, uma vida de jejum, aquebrantamento, coração contrito, compungido diante de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 51, verso 17, que Deus não resiste esse tipo de coração aquebrantado, compungido, sincero. Deus resiste a um coração soberbo, um coração altivo, mas o coração servo Deus ama, aleluia. Então tudo quanto vier à sua mão, faça. Deus colocou para você fazer, faça. Deus está te chamando para pregar, mas pastor, eu ainda não sei pregar. Pregue o que você sabe, o que Deus colocou na sua boca. Jeremias, ele disse assim: Senhor, eu não sei falar. Deus disse: aleluia, eu sou com a tua boca. Eu coloco, eu sou uma criança, eu não sei. Deus disse: eu sou contigo. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe, antes de ser formado. Moisés disse: eu não sei falar. Deus disse: eu fiz a boca. O Deus que chama, ele capacita, diga amém. O Deus que chama, ele dá recursos. O Deus que chama, ele abre portas de capacitação. Aleluia. Quando no começo, no início do ministério, eu fui pregar, aleluia, em vários momentos eu me senti impotente, sem condições. Mas aí, quando você se sente impotente, fraco, sem condições, mas existe um Deus, aleluia, a qual você depende, dá tudo certo. Aleluia, dá tudo certo, porque Ele é contigo. Pode aplaudir Jesus. Errado é quando o homem se sente eficaz, capaz, habilitado, hábil para fazer qualquer coisa, mas ele está confiando na sua habilidade, está confiando no seu poder de persuasão, está confiando no seu conhecimento, está confiando nos seus recursos, no seu conhecimento, está confiando na sua sabedoria. Mas a Bíblia diz que o homem não pode confiar em si mesmo, não pode se gloriar. A Bíblia diz: se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, em saber e conhecer que Ele é Deus, em reconhecer que é o Senhor. A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, em Deus, na dependência de Deus. Por isso Neemias, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra para Deus, e eu não vou parar. Bata no seu peito assim e fala assim: eu não vou parar. Fala mais forte, fala: eu não vou parar. Eu não paro. Ainda que o diabo se levante, ainda que as tentativas sejam inúmeras, não pare, não pare, não pare, não pare. Ainda que tentem te parar, se você está fazendo uma obra para Deus, não pare. Aleluia.
Em Hebreus capítulo 10, 39, a Bíblia vai dizer: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que perseveram para a salvação da alma. Nós somos, aleluia, daqueles que vão avante, que vão adiante. Nós não somos daqueles como a mulher de Ló que olhou para trás. Nós somos daqueles que olham para a frente. Paulo disse aos Filipenses capítulo 3, aleluia, verso 12 em diante, dizendo assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz: não que eu tenha alcançado, aleluia, mas eu prossigo para o alvo. Existe um alvo que é Jesus. Oh, meu Deus, aleluia. O alvo é Cristo, então não pare. Esta foi a razão, a grande motivação de Neemias: eu estou fazendo esta obra e a obra é de Deus. Neemias, ele teve outra motivação, outra razão para ele não parar. E é interessante que o inimigo veio até ele. O inimigo, diz o texto, que intentava fazer mal. Preste atenção, o inimigo nunca vai querer o seu bem, o meu bem. Porque nós estamos numa luta, numa guerra travada, e com o inimigo não tem aquela bandeirinha branca de paz. Você vai travar uma guerra diária, 24 horas contra o inimigo. Ele não se cansa, ele não para, ele é insistente. Nós até nos cansamos, nós até temos nossas limitações, por isso que precisamos de Deus. Então precisamos da armadura de Deus. Paulo diz aos Efésios capítulo 6, versículo 10: quando ao mais, irmãos, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra todas as ciladas do diabo, do maligno. E a Bíblia vai dizer que o maligno então levanta Sambalate, Tobias e Gesem para vir contra Neemias. E intentavam fazer mal, mas Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra. A segunda motivação que você precisa encontrar, a segunda razão, é que a obra de Deus é grande. A obra de Deus é grande, não se limita a 4 paredes, não se limita a uma igreja, não se limita a um povo. Deus, ele é multiforme, ele age de várias maneiras, ele age de várias formas. Ele usa, aleluia, alguém no louvor, ele usa alguém na intercessão, ele usa outro na pregação, ele usa outro na evangelização, ele usa outro para servir limpando a casa do rei, ele usa alguém para cooperar com a necessidade da obra, com o coração servo. Ele usa o seu povo de várias maneiras, porque a obra dele é grande. É grande. Isso também é para que o homem não se sinta a última bolacha do pacote, achando que ele é o melhor. Um dia Elias falou para Deus: mas Senhor, só tem eu que profetizo. Todos se curvaram a Jezabel, a Baal, a Acabe. Deus disse: não, Elias, eu ainda conservei 7.000 joelhos que não se dobraram, que não se prostraram, servos fiéis. Aleluia. Quando Elias só achava que tinha ele, Deus ainda tinha um tanto de profetas para ser sua voz na terra. Aleluia. A obra de Deus é grande, e Deus, aleluia, não depende de homens, mas os homens dependem de Deus. O Deus que guardou Elias estava guardando 7.000. Deus levantou um servo, aleluia, para cuidar daqueles 7.000 e alimentar eles com pão e água, para que eles não morressem no tempo da perseguição, para que eles ainda pudessem se manter fiéis diante da promessa e do exercício do seu ministério diante de Deus. E é interessante que Neemias está aqui dizendo: olha, eu estou fazendo uma grande obra. Eu aprendo que quando Davi, ele está ali aos 110 anos mais ou menos de idade, quase para partir, a Bíblia diz que ele chama toda a congregação de Israel. No capítulo de número 29 de 1 Crônicas, ele ajunta todo o povo e ele chama o seu filho Salomão, e ele disse que: eis o meu filho Salomão,
a quem o Senhor Deus tem escolhido, e ele ainda é jovem e inexperiente, mas a obra do Senhor, a casa do Senhor, o palácio, aleluia, que há de ser construído por ele é grande. A obra de Deus é grande. Ele está fazendo referência da grandeza de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, aleluia, do quanto Deus é grande. Salomão, mais à frente, quando ele vai orar na dedicação deste mesmo templo que ele ia construir, ele vai orar e vai dizer assim: olha, nem os céus dos céus podem te conter, Senhor. Quem sou eu para construir um templo para que o Senhor habite? Porque grande és tu, Senhor. Nem os céus dos céus podem conter o Senhor. Grande é a obra, então não pare, não deixe de realizar. Esteja disponível para Deus, esteja pronto para Deus, aleluia, para fazer a obra de Deus, aleluia. Neemias, ele falou algo interessante para aqueles homens que vieram para ele. Ele disse: olha, eu não vou parar porque eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Eu aprendo uma terceira. Ele não tem pena, não tem dó, ele vai fazer de tudo para tentar te parar espiritualmente, emocionalmente. Quando ele não conseguir atingir você, ele vai tentar atingir os céus. Ele vai tentar atingir o seu cônjuge, o seu filho, mas você precisa ser alguém espiritual e saber quando o diabo está agindo e quando ele está se levantando. E você não pode dar ouvidos a Satanás. Neemias, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. O inimigo veio de novo tentando seduzir. Ele disse de novo, como falou na primeira: eu estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não posso descer, eu não posso parar. Pela segunda, pela terceira, pela quarta e pela quinta vez. Olha a insistência de Satanás para tentar parar alguém que está fazendo a obra, que está no exercício, que está cooperando, que está ajudando a obra de Deus. Mas aí Paulo dá um conselho, Efésios 4, 27, dizendo: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Dá lugar ao Espírito. Não dê lugar à sua carne, dá lugar ao Espírito de Deus. Não se incline para a carne, se incline para o Espírito Santo. Ouça Deus, faça a vontade de Deus, não faça a sua. Faça a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e é agradável. O diabo, ele se levanta contra os homens de Deus, contra os servos de Deus. Ele se levanta contra o povo de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, dizendo assim: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto, aleluia, está escrito, o Senhor teu Deus te exaltará. Ouvir a voz de Deus é primordial para ter a bênção de Deus. Neemias, ele conhecia a voz de Deus, o mesmo Deus que tocou nele, que o moveu, que o levantou, que o incomodou para sair de uma posição tão honrosa, tão nobre, tão bem remunerada diante do rei, para ir fazer a obra de Deus. Ei, vai haver um momento que Deus vai te tirar de lugares que homens te querem para te colocar onde Ele quer, e você vai ter que estar pronto a abrir mão até de valores, de dinheiro, e você vai entender que muito mais tem Deus para te dar. Não se apegue a uma posição humana, não se apegue ao dinheiro, porque muito mais Deus pode te dar. Quando você ouvir a voz de Deus, tenha certeza que é Deus. E se for Deus que estiver falando contigo, vai que Ele garante. Ele abre as portas, Ele cria circunstância, Ele inclina coração de rei. Provérbios 21:1, a Bíblia diz que assim como o ribeiro de água, o coração do rei está na mão do Senhor, e Ele inclina para onde Ele quer. Deus inclina o coração de homens e reis, aleluia, só para fazer a sua vontade, a vontade dEle. Então precisa entender, Neemias estava diante de um rei, mas existia alguém que era maior do que qualquer rei na terra, porque Ele é o rei dos reis, e estava chamando, comissionando. Quantas pessoas são chamadas por Deus
Deus, levantadas por Deus, mas não atendem a Deus, não atendem o chamado de Deus, porque eles acham assim: mas eu vou perder. Mas o que eu vou ganhar com isso? Ei, muito mais do que o diabo para tirar. Neemias, ele não hesitou, então ele preferiu ouvir a voz de Deus, ainda que o diabo estava cercando ele com seduções. Presta atenção, o diabo, ele cria bandejas que aos olhos humanos parecem boas, parecem maravilhosas, bandejas lindas, que no momento que a pessoa está desfrutando, a cegueira é tanta que ela não consegue ver como aquilo é venenoso, como aquilo é terrível, como aquilo é danoso para a sua moral, para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar. Como o diabo, ele só quer arrancar a gente da presença de Deus. Mas Neemias, ele tinha uma visão. Ele disse: olha, veio Sanbalate, Tobia e Gesem e mandaram dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias do Vale de Ono. Ele disse: porém eles intentavam fazer mal, o inimigo queria fazer o mal contra Neemias. Neemias disse: não, eu estou envolvido com a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu não vou deixar de me envolver com Deus para se envolver com o diabo. Cuidado, irmão, cuidado com quem você tem se envolvido, cuidado com quem está te convidando. Que convite, que conselho é? O Salmo 1 vai dizer assim: olha, bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E você não entendeu? Antes o seu prazer, bem antes, ele está, aleluia, antenado nas coisas dos céus. Então ele não tem tempo para as coisas do diabo, tem tempo para as coisas de Deus. Ele sabe discernir quando é de Deus e quando não é de Deus. Ele sabe discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Em Neemias ele diz: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não pare, não pare, não pare. Está fazendo uma grande obra para Deus. Não pare, aleluia. Louvado seja Deus. Neemias responde com muita convicção. Você precisa ter convicção para responder o diabo com uma palavra firme, com autoridade, dizendo: eu estou fazendo uma grande obra para Deus, para esse de Deus. O poder dessa palavra é tão grande, aleluia, que o diabo não resiste. Você está, aleluia, colocando Deus na sua frente. Você está buscando, aleluia, está cercado por Deus, protegido por Deus. Você está dizendo: eu estou debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu estou descansando. 1000 cai ao teu lado, 10.000 do direito, e você não será atingido, porque você está fazendo uma grande obra para Deus. Nós precisamos entender e se envolver cada vez mais com a obra do Eterno, com a obra de Deus. Não dê ouvidos a Satanás, não dê ouvidos ao inimigo, se envolva com Deus. Mas tem gente que subestima o diabo. Presta atenção, não tenha medo do diabo, mas também não subestime, porque o diabo sim, ele tem poder. O diabo sim, ele sabe envolver pessoas. Quantas pessoas ele já derrubou na história? Quantos homens ungidos, quantas mulheres ungidas, quantos homens servos de Deus abençoados, mulheres abençoadas, mas caíram porque subestimaram, deixaram de ouvir Deus e começou a dar ouvidos a Satanás. Cuidado. Pessoas que esteve aqui, eu digo aqui no altar, na presença, estavam com uma vida piedosa, santa, separada, consagrada a Deus, mas uma brecha, uma pequena brecha para o diabo foi tudo que ele queria. Presta atenção, o diabo, ele sabe insistir. Uma das suas características é a insistência. Ele foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta, podia ter vindo a sexta, a sétima, a oitava, a nona, não importa, mas Neemias tinha convicção e ele disse: eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Ele
te lembrar de alguém. Lembra de Sansão? Sansão, um moço chamado por Deus. Olha a chamada de Sansão. A chamada de Sansão foi antes dele nascer, antes dele ser gerado. Uma teofania, uma aparição de Deus na terra. Um anjo desce e fala com a esposa de Manoá e diz assim: você terá um filho, mas não será qualquer filho. Ele será separado e será nazireu, santo para Deus. Deixe o seu ventre, você não toque nada impuro. Não beba nada da videira, nada relacionado a vinho, porque alguém que vai vir de ti é separado para Deus, é nazireu. E ele tem voto, viu? Vida consagrada, vida separada para Deus. E aquele menino nasce com o propósito: ele vai livrar Israel de um tempo de muita humilhação, 40 anos sendo subjugado pelos filisteus, um dos maiores adversários da história de Israel. E a Bíblia vai dizer que então Sansão cresce e começa a fazer grandes coisas para Deus, porque a aliança que ele tinha com Deus, ele fazia coisas tremendas. Mas um belo dia ele se engraçou com uma moça chamada Dalila. E aí o diabo começou a usar aquela moça, e ele começou a brincar de revelar o segredo dele com Deus, a intimidade dele com Deus. E a Bíblia vai dizer que então ela queria saber o segredo da sua aliança, o segredo da sua obediência, o segredo da sua força com Deus. E ele começou a brincar, dizendo: não, se você trançar os meus cabelos e amarrar com cordas novas, está aí. Essa é o meu segredo, a minha força. Ele foi falando, e o diabo foi insistindo a primeira, foi insistindo a segunda, ele foi falando, foi brincando. Quando chegou um tempo, ele foi amolecendo. Não tem aquele ditado que diz que pedra dura, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Meu Deus, imagina, irmão. Imagina aí. Ele foi amolecendo. O diabo foi com aquela palavra mansa, aquela palavra doce que o diabo sabe fazer, aquela palavra no pé do ouvido, sussurrando, aquela bandeja. E ele foi amolecendo, ao contrário de Neemias muito convicto. E quando ele revelou que o segredo dele estava em não cortar o seu cabelo, meu Deus, a Bíblia diz que ela corta o cabelo de Sansão, e mais uma vez ela grita: vem aí os filisteus. E a Bíblia diz que ele levanta e diz: mais uma vez eu vou vencer, vou acabar com os filisteus. Mas um detalhe, no capítulo 16 a Bíblia vai dizer que Deus já tinha saído dele e ele não tinha percebido. É assim que acontece quando a gente começa a brincar com as coisas de Deus, quando a gente não leva a sério o que Deus colocou para a gente fazer. Aí a gente não vigia, vai flertando com o diabo, vai sentando na roda dos escarnecedores, vai ouvindo os ímpios e não ouve mais, não escuta mais a voz de Deus. E aí vai perdendo a intimidade, vai perdendo a comunhão, vai perdendo o temor. A vida de oração já não é mais a mesma. O tempo com Deus no seu devocional, aquele tempo no quarto que você entrava e fechava a porta, já não é mais o mesmo. Aí o diabo, aleluia, achou a brecha. O diabo achou a brecha que ele tanto queria. E Sansão disse assim: de novo eu vou vencer. Mas Deus já tinha saído dele. Quantas pessoas estão louvando? Quantas pessoas estão pregando? Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra? Quantas pessoas estão pregando sem a graça, sem a unção? Quantas pessoas estão louvando? Quantas pessoas estão vazias de si mesmo, querendo passar Deus para as pessoas quando ela não tem Deus para ela mesma? Então vir aqui à frente, abrir um culto, pregar, louvar, sair na rua, evangelizar e ir adiante fazendo a obra de Deus é algo sério. Você está fazendo uma obra para Deus, e o diabo está fazendo tudo para te parar. Vigia, tenta
segunda, pela primeira, pela segunda, pela terceira, quarta, quinta. E se tivesse muitas mais vezes, ele diria: eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Estou fazendo uma grande obra para Deus de forma que eu não vou parar. Não vou parar. Esta era a motivação do coração de Neemias. A quarta motivação que Neemias tinha no seu coração, irmãos, você precisa ter. Sabe qual é? É que você foi escolhido por Deus. Deus escolhe os seus, amém? Deus separa os seus para a sua obra. A Bíblia diz em Marcos capítulo número 3, versículo 13, que Jesus vai ao monte e ora. Tempo de oração. Escolhas, decisões, requer tempo de oração. É interessante que pessoas, nós homens, queremos decidir coisas sérias, que só para a consciência não pesar, a gente vai lá e ora e fala assim: não, mas eu orei. Será que você buscou a Deus mesmo, a vontade de Deus? Quando Jesus tirava para orar, era 11, 12 horas de oração. Jesus subia ao monte. Jesus está ensinando os discípulos a orar. Os evangelhos você vai ver. Ele ensinar os discípulos o que é oração. E os discípulos, por diversas vezes, os discípulos estão dormindo. Então Jesus, capítulo 3 de Marcos, versículo 13, ele sobe ao monte e ora a noite toda. Depois ele desce do monte e a Bíblia diz que ele escolheu os que ele quis. Aleluia! Eu acho esse texto lindo, porque Jesus ele escolhe quem ele quer. E às vezes alguns questionam as escolhas de Deus. Porque esse não sabe falar direito. É porque esse não é tão preparado. É porque esse não é tão estudado. Porque aquele não tem um visual, uma apresentação tão boa. Mas e daí? Se o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, que não falha, diz que ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega os que não são para confundir os que são. Várias vezes Deus fez isso. Confunde as terras, confunde o homem, para mostrar que ele é Deus, para dizer que eu não dependo de vocês. Eu escolho quem eu quero, coloco quem eu quero, aleluia, chamo quem eu quero. Louvado seja Deus. Então você precisa ter certeza. Primeira pessoa que precisa ter certeza do chamado de Deus é você. Neemias, ele sabia que foi chamado por Deus para fazer esta grande obra para Deus. Então Neemias, ele disse: aleluia, eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Aí eu volto a lembrar quando Jeremias ele vai dizer assim: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Deus disse: Jeremias, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Sei quem é você, Jeremias. Conheço tua identidade, conheço o coração, conheço suas limitações, seus temores, suas fraquezas. Mas eu te chamei, Jeremias. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. Não importa, isso para Deus é nada. Isso para Deus não é nada. Quando você se coloca diante de Deus, quando você fala assim: Senhor, estou aqui, me serve. Tu és o oleiro, eu sou barro, me quebra por inteiro, como foi louvado. O problema é que a gente quer fazer a obra de Deus do nosso jeito. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te fazer, deixa Deus te restaurar, deixa Deus te mudar, deixa Deus levar você, aleluia, no tratamento dele.
ele quebrar o orgulho, deixa ele tirar a dureza do coração. Aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar. Mesmo que você não saiba falar, mesmo que você seja iletrado. As autoridades de Israel pegaram os discípulos, esses mesmos que ele escolheu, e disse: olha, esses homens são iletrados, não sabem falar, não tem cultura, não tem estudo, não tem posição, mas uma coisa é nítida: eles estiveram com Jesus. Se parece com ele, foram escolhidos por ele. Jesus escolhe quem ele quer. Deus pode te usar muito, que você não tem noção. Você que está aqui sentado, está me ouvindo, você que está aí me ouvindo na rede social, Deus pode te usar poderosamente se você depender de Deus, se você confiar em Deus, se você depender do eterno. Aleluia. Deus escolhe quem Ele quer e Ele confunde. Ele confunde se você confiar em Deus. Aleluia. Neemias, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. E não posso parar. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Oh, aleluia. Quinta e última razão porque você não pode parar. Porque Neemias encontrou essas razões, essas motivações. A quinta e última razão é porque Deus conta com você. Amém? 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 Deus conta com você. Apesar de Deus não depender de nós, mas Ele conta conosco. Ele conta com todos nós aqui. Ele conta com você. Deus escolhe quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele conta. Às vezes nós olhamos alguém e olhar humano nós desprezamos, achamos que um é melhor, outro não é tão bom. Deus escolheu esse e aquele não. A gente sabe do profeta na casa de Jessé, como foi. Às vezes nossos olhos brilham para alguém, mas eu disse: esse não. Deus falou: não é esse. Jesus é quem quer. Ele conta. Eu estava na igreja, eu, Diego, meu filho mais velho, e Davi Lucas, o mais novo. Davi Lucas tem 8 anos. E aí Deus me deu uma palavra para Davi Lucas. Ele estava sentado na bateria e a gente estava ali passando para ele, motivando ele a aprender, como Diego aprendeu, tocar ali, adorar o Senhor, os instrumentos. E Deus me deu uma palavra sobre o rei Josias. A Bíblia diz que Deus escolheu o rei Josias. E aos 8 anos de idade, 8 anos de idade, Josias começou a reinar. E 31 anos ele reinou, se não me falha a memória, diante de Judá. E a Bíblia diz que aquele menino começou a reinar aos 8 anos de idade, e ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele fez o que era bom, assim como fez o seu pai Davi. E Davi é um rei de reverência, de excelência, de reinar para o Senhor. Existem 2 extremos quando você lê sobre a história dos reis de Israel: Davi como um rei temente, um rei de excelência, e quando você vê na outra ponta, no outro extremo, Jeroboão é o outro extremo, de um rei terrível, maligno, que se afastou e levou todo o povo a se afastar do Senhor. Então Josias, aos 8 anos de idade, começou a reinar. E eu comecei a ministrar meu filho. Eu falei: meu filho, 8 anos de idade, Deus levanta o rei Josias. Não foi para tocar uma bateria, foi para liderar uma nação, reinar diante de uma nação. Mas a Bíblia diz que o posicionamento de Josias aos 8 anos foi qual, pastor? Viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida que agradasse o Senhor. E o texto vai dizer que ele não saiu nem para a esquerda, não se desviou, nem para a direita. Ele ficou
ficou firme, confiando em Deus, porque Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com as crianças, Deus, Ele conta com os jovens, com os adolescentes, com os homens, com as mulheres. Deus conta com todos. Naquela visão de Isaías, quando o rei Uzias morre, a Bíblia vai dizer que ele tem aquela visão do trono de Deus, da glória, da majestade, dos anjos voando, dizendo: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, toda a terra, aleluia, está cheia da sua glória. Os anjos voando, com duas asas, duas cobriam os pés, duas o rosto, e eles adoravam a Deus. E ele disse: Senhor, eu sou homem, eu vou perecendo, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo então, por ordem de Deus, pega Atenais e vai no altar, pega a brasa, vai na língua dele, purifica a boca, os lábios dele, aleluia, ele é transformado por Deus. E então naquele momento ele foi impactado, sua vida transformada e abençoada. E uma voz do céu diz assim: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E a Bíblia diz que ele, aleluia, como um profeta messiânico, ecoando, aleluia, na voz, aleluia, dos anos à frente, apontando para Jesus, dizendo: aleluia, eu irei, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Deus conta com você. Deus conta contigo. Deus aparece para Gedeão no capítulo 6, versículo 12, num tempo de muita dúvida, de muita dificuldade, dizendo: eu sou contigo, homem valente, varão valoroso, eu conto com você, é você mesmo que eu estou escolhendo, eu conto com você. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então você e eu estamos fazendo uma grande obra para Deus, de forma que nós não podemos parar. Não pare. Encontre, tenha essa certeza no seu coração, essas motivações, essas razões para não parar. É interessante que a gente vê tantas pessoas encontrando muitas razões para parar, mas nessa noite eu vim falar tantas razões que você tem para não desistir, para não parar, para não deixar de fazer a obra de Deus, porque Deus é bom. Amém? Que esta palavra fique no seu coração, edifique a sua alma, fortaleça o seu espírito, venha trazer uma robustez para a sua fé, para que você caminhe 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, até o Horebe. Seja fortalecido com esta família. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Pastor Marcelo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Diante dessa palavra, vamos orar pela sua chamada. Você que está pensando em desistir, você que está pensando em parar, a palavra foi para você nessa noite. Deus está falando que Ele te escolheu, Ele conta com você, que você não pode ouvir o diabo, que grande é a chamada, grande é a obra. Glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. A sua capacitação vem do alto. Deus, quando Davi faleceu, Senhor, Salomão teve um sonho, Senhor, e o Senhor disse para ele: pede o que tu queres. E ele, Senhor, ele disse assim, que grande e numerosa era aquela nação, era o teu povo. E ele pediu, Senhor, sabedoria, porque grande, meu Deus Pai, Deus era a responsabilidade, e o Senhor honrou, Senhor. Eita Jesus. Estamos diante de pessoas que talvez se sintam incapazes, se sente, Senhor Pai, que não foi o Senhor que chamou, que não tem condição, Deus. Mas onde cabe a minha condição, entra, Senhor, a provisão de Deus. Deus, derrama dons nessa noite.
Aviva, Senhor, Pai Deus, Pai, a chama, Deus, que está no coração. Porque a tua palavra nos revela em Levítico 6,13 que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, que toda frieza, todo desânimo, toda tristeza, Deus, em nome de Jesus, que bate retirado. Deus, essa pessoa que o Senhor me mostra agora, Senhor Pai, essa pessoa, Deus, está chorando e dizendo, Senhor Pai, Deus, me machucaram na tua obra, Deus. Deus, eu não tenho mais forças. Deus, eu quero parar. Deus manda dizer dessa maneira que Ele cura as tuas feridas hoje. E Deus, Ele forma diante de você um escudo e Ele diz assim, vai, aleluia, Pai, glória a Deus, vai, guerreira, porque é uma mulher. Deus te chama hoje, glória a Deus. E Deus vai dizer mais, e coloco as minhas palavras nos teus lábios, aleluia, Pai, e eis que tu has de pregar nos 4 cantos dessa terra, aleluia, Pai, glória a Deus, Senhor, aleluia, Pai, glória a Deus. E você está dizendo nessa hora, nesse momento, Deus é comigo. Deus vai dizer assim, é contigo, Eduarda, é contigo, aleluia, Pai, glória a Deus, porque eu te escolhi como missionária no ventre da tua mãe, aleluia, eu te chamo, Eduarda, nesta aleluia, nesta obra, assim diz o Senhor para ti, aleluia, Pai, glória a Deus, olhe para mim, porque a sua recompensa vem do alto, vem de mim, e descansa que eu vou prover todas as coisas. Tu vai pregar em muitos lugares e vai ter intérprete. Aleluia, Deus. Deus, eu quero te louvar, Jesus. Eu quero, Deus, Pai, te exaltar. Deus, coloca, Senhor, Pai, uma paixão, um amor no nosso coração por almas, por vidas, Senhor, Pai. Deus, um amor, Senhor, Pai, para reconstruir, para alicerçar, Deus, em nome de Jesus. Eu digo agora que todas as correntes que estavam querendo te prender, que estão quebradas na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que estava atrapalhando você a mudar, você prosseguir, eu repreendo nesta hora, em nome de Jesus. Sai enfermidade, saia dor, saia todo mal em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, exalte com as palmas. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Existe uma palavra chamada gratidão. Gratidão. Devemos ter um coração grato. A Bíblia fala que nós fazemos a obra de 3 formas. Uma é pregando, outra é orando e outra é ajudando na obra do Senhor. Deus tem levantado pessoas. Eu falei que um tempo atrás eu estava pregando em uma igreja e eu lembro que Deus falou assim, olha aquele jovem ali, o jovem estava sentado. Deus falou assim, dessa maneira, diga para ele se levantar e ficar no corredor. Eu falei, ó, Deus manda você se levantar e ficar no corredor. Deus manda dizer assim, diga para ele que eu separo ele como empresário e ele vai ser canal para a minha obra. Como o varão pregou aqui nessa noite, Deus nos dá a condição de ser cooperador na obra de Deus. Glória a Deus. E eu vou dizer para você, nada que você faça na direção de Deus, nada. Quando há uma direção de Deus, meu amado, se você faz, há uma recompensa do alto. Há uma vitória do alto nessa noite. Glória a Deus. O seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus. Deus, Ele abre as comportas dos céus. Eu tenho falado isso direto, irmãos. Quando eu abro a mão aqui embaixo, Deus, Ele escancara as portas dos céus lá em cima para a glória do Senhor. Muito antes de eu falar sobre dízimo e oferta, Deus mandava dizer para a varoa que Deus coloca hoje sabedoria de José
na administração. Amém, varão? Sabedoria para a glória do Senhor, toma posse em o nome de Jesus, Santo Senhor. Tem uma pessoa, quando você está respirando, isso aqui dói, aquela coisa assim, aquela turbina que assim, toma posse. Deus está levando inflamação no rim para a glória de Jesus. Santo Senhor, Pai, glória a Deus. Tem uma pessoa que seus ossos estão fracos. E aí quando você está sentindo uma dor assim, como se fosse uma agulha apontada aqui assim, ó. Dói aqui assim, vai pegando aqui assim, ó, por dentro, ó. É como se fosse apontado para dentro. E aí Deus está tocando por dentro e fortalecendo os ossos aqui, ó, do seu rosto para a glória de Jesus. Não sei quem é, mas Deus está tocando com cura para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, assim Jesus. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Aleluia. Deus vai dizer para vocês todos: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos. Eu vejo Deus guardando em nome de Jesus para a glória do Senhor, Pai. Exalte-se com as palmas. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Amém? Você vai ter a oportunidade de estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Eu quero convidar a obreira Jace. Ela vai estar ungindo as mãos dos irmãos. Heloísa vai estar louvando a Deus. E a missionária Jaqueline vai estar passando os envelopes em nome de Jesus. Ô glória!
Nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Nós te louvamos nessa noite por tudo que o Senhor fez neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nos sustenta na caminhada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada um, Senhor, que pôde dizimar e ofertar na tua casa, Senhor. E aqueles também que não puderam fazer, o Senhor sabe, Senhor, qual é a dificuldade dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa vir abrir a porta, Senhor, dos céus, sobre a vida dos teus filhos. Abrir porta de emprego, Senhor. E se for falta de fidelidade, ponha fidelidade em nossos corações, Pai, para devolver aquilo que é Deus, Senhor. Nós te adoramos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Põe as mãos assim e fala assim: Senhor Jesus, coloca o teu poder sobre as minhas mãos. Glória a Deus. Coloca a mão no coração. Se você está sentindo uma dor, coloca a mão agora em nome de Jesus, no lugar da enfermidade. Deus, toca agora com cura, Jesus. Tu nos conhece por dentro e por fora. Vai trazendo saúde agora, onde tiver uma enfermidade. Meu Deus, quando tiver, meu Deus, Pai, Deus, talvez uma tristeza, meu Deus, na alma, uma angústia, eu quero repreender pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero neutralizar, Senhor. Deus, traga vida, Senhor. Dê um mês, Senhor, Pai, marcado pela Tua presença, Deus. Um nível de relacionamento maior, Pai. Para a glória do Senhor. Diga assim, em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha vida espiritual, contra a minha casa, a minha saúde, em todas as áreas que me cercam, eu ordeno agora que bata e retirada em nome de Jesus. Exalte o Senhor das partes. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um instante. Pastor Márcio vai estar conosco no domingo, ministrando a palavra. Falei que eu estou de folga, mas nem vou pegar o microfone. Você chegou, varão? Vou viajar. Está assim. Amém? Glória a Deus. Então, benção em nome de Jesus. Domingo pela manhã, sábado, vamos ter aqui o nosso ciclo de oração às 5 horas. 5 às 6. A partir das 6, temos o nosso 6 da tarde. Às 17 horas, ciclo de oração. Às 18 horas, começa os jovens. No domingo pela manhã, eu vou estar aqui ministrando nosso seminário. Qual é o tema, pastor? Hermenêutica. Então, às 8 horas da manhã. Às 18 horas, vamos estar com o culto de celebração do Senhor. Então, tanto o culto pela manhã, o seminário, às 8 horas, como no domingo da manhã, e às 18 horas, vai estar aqui sendo transmitido para quem quiser e não puder vir, quiser aprender, vai ser bênção. Se puder, amém. Quero falar para os irmãos também. Hoje, meia-noite, eu vou estar orando, irmãos. Está clamando. A gente está com uma semana já de oração. Na meia-noite, de meia-noite até 3 da manhã, estou orando, clamando, buscando a Deus, para Deus estar abençoando a tua vida. Estamos com um trabalho, irmãos, pela misericórdia e graça do Senhor. Estamos transmitindo pelo Instagram, nesse exato momento, pelo Facebook, e estamos também com um canal. O Instagram é a Comunidade Evangélica Nova Aliança com Deus. O Facebook é Marcelo Moreira. E estou com um canal, Pastor Marcelo Moreira. Você vai ver esse jovem bonito lá na foto. Eu fiz um cartaz, o Pastor Márcio, eu fiz um Photoshop, alguma coisa que amador. Mas você vai ver lá, e aí a gente vai estar apresentando. E eu peço a você, os irmãos da igreja, entre lá, e aí você vai colocar assim o seu pedido de oração. É a área da minha vida, pastor, área sentimental, área financeira. O nome de alguém, de meu filho, tal nome, ore, peça oração. A gente vai estar clamando a Deus. Meia-noite vamos estar clamando, amém?
Vou estar colocando, mas é fácil. Colocou lá no YouTube, Pastor Marcelo Moreira. Vamos estar apresentando lá a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. E depois, em seguida, vamos estar colocando também, enviando para as pessoas. Acho que eu enviei para umas, mais ou menos, pelo WhatsApp, irmãos. Quando eu, pela graça do Senhor, enviei para umas, foi mais de, dessa semana, foram mais ou menos umas 7.000 mensagens. Meu celular é cheio de contato, de tanta gente que me pede oração. Tem gente que eu nem salvei o número, que sabe, né, pastor tal, e retorna depois, eu fico entrando no contato para ver quem é. Aí eu saio respondendo alguns. A irmã Suzy foi assim, foi agora hoje. Ela falou, pastor, eu vou estar no culto hoje. E aí o que vai acontecer, irmãos? A gente vai estar agilizando. Outras pessoas têm acompanhado, tem dito que Deus tem abriu essa porta na internet, a gente louva a Deus, que pessoas de outros países têm escutado. Itália, França, Espanha, Estados Unidos e outros países, pessoas têm acompanhado e têm sido bênçãos. Então, em nome de Jesus, vamos estar orando pela nossa casa e a nossa família, para a glória do Senhor. Hoje eu vou colocar até o pastor Márcio com os milhozinhos debaixo do joelho. Aproveitar que ele está aqui, junto com a irmã Roberta, a digníssima, a missionária Jaqueline. Alguém tem que pagar o preço, né, irmãos? Calma. Ela colocou força aí. Tem nem palavras para dizer mais. Mas vamos colocar de pé. Jesus já pagou o preço por nós. Isso que é importante. Nós só passamos tempo com o Senhor e é essa gratidão que nós temos. Que todas as bênçãos têm sido dadas graciosamente. Eu quero agradecer, irmãos. Eu falo direto. Eu quero louvar a Deus por cada irmão da Senade, da comunidade evangélica Nova Aliança com Deus. Cada irmão. Nós temos irmãos que estão morando em outros estados, que estão acompanhando, e os irmãos que têm aqui cooperado na obra. Eu louvo a Deus pela sua vida. Se Jesus, irmãos, escolheu pessoas, e Deus capacitou essas pessoas, e isso indica que nós não fazemos a obra sozinhos. Você é importante para essa obra, e há uma recompensa para a glória do Senhor. Quero convidar o pastor Márcio, que vai estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Feche os olhos, querido Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez. A Sua bondade e misericórdia, Senhor, é algo inigualável. E nós queremos nessa noite, Senhor, nos render mais e mais aos pés do Senhor, em gratidão e louvor ao Teu nome, a tudo que o Senhor realizou no nosso meio, e tudo que o Senhor debaixo da graça do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê, meu Deus, uma noite abençoada, Senhor Pai. Uma semana, Senhor, na Tua presença, próspera pela Sua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra as suas mãos. Do grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco, e diz: amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.